Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui no nosso canal, onde nós falamos sobre a Bíblia Sagrada, respondemos questionamentos que são voltados para a religião, a fé, e também fazemos reações a vídeos na internet. Pessoal, nesse vídeo vocês vão entender um pouco mais o que é a sola escritura e por que o pastor Eleazar está reagindo ao pastor Eliseu. Sem demora, meus amigos, nós vamos assistir o vídeo de hoje. É um trecho de um debate. Eu não assisti o debate, mas eu vi esse trecho, achei muito interessante. Eu queria colocar aqui com vocês e a gente vai fazer uma análise desse trechinho aqui. Desde já eu quero pedir a todos vocês que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo. Deixem um comentário de vocês para vocês estarem me apoiando nesses vídeos longos, porque eu estou começando agora. De um debate entre o pastor Eliseu e um rapaz católico por nome Ariel. Trocar o sábado pelo domingo. O domingo é um dia santo em que nós nos reunimos, todos os cristãos, com exceção de alguns, né, agora algumas denominações, mas a do Senhor, que é a Assembleia, certo? Uhum. Se reúne também no domingo, né? E não tem um texto no Novo Testamento que diga que agora temos que sair do sábado para o domingo. Em Atos 15, quando os judeus, os apóstolos e os anciãos se reúnem para debater o que deveria passar adiante, o que nós temos do judaísmo que deve continuar com aqueles pagãos que se convertem para o cristianismo. Então a guarda do sábado, agora nós estamos no domingo, ou seja, a criação não acabou mais no sábado. Temos um novo dia, o 8º dia, que é o dia da atividade, o dia da ressurreição. Comer carne de porco não mais, por quê? Porque agora todos os povos são chamados a fazer parte da igreja, não só os judeus, era um símbolo disso. E da mesma forma as imagens. Os judeus, como explica Moisés em Deuteronômio 4, não viam a Deus, mas o verbo se fez carne e vimos a sua glória. Então agora também esse mandamento que era do judaísmo não aparece em Atos 15 e tudo que é dos judeus que deveria passar adiante precisa aparecer em Atos 15. O senhor conhece a passagem, né, do Concílio de Jerusalém. Isso. Queria perguntar pro pastor primeiro sobre domingo. O senhor falou aí, não respondeu por que segue o domingo e não o sábado, sendo que não tem nada escrito falando isso. Eu vou dizer por que eu sigo. Eu sigo a autoridade da igreja e quem vos ouve é a mim que ouve, quem vos rejeita é a mim que rejeita. E tem indícios disso na Escritura, assim como tem indícios que a gente pode também fazer imagens e a autoridade da igreja a permite. Então eu queria saber por que você também faz o culto no domingo. Primeiro, o Senhor não mostrou um versículo em que na Bíblia diz que o domingo é o dia da reunião dos cristãos, que tem que abandonar o sábado. Não tem um versículo dizendo que não é mais para guardar o sábado, o domingo e passar a nossa reunião. E não vou mostrar porque não tem? Porque não. E não vou mostrar porque não tem? Esse vídeo é muito satisfatório. Ele é muito satisfatório porque ele mostra a hipocrisia. Ele mostra a hipocrisia principalmente no mundo evangélico, não é? Eu achei bastante interessante. Não concordo com nenhum dos dois lados. Para mim tá todo mundo ali é farinha do mesmo saco. Mas aqui mostra a hipocrisia de quem guarda 9 mandamentos. Gosta de acusar os católicos de ferirem o 2º mandamento, gosta de chamar os católicos de idólatras porque não guardam o 2º mandamento, mas quando apertados, não posso mostrar um texto que fale sobre o sábado. E de fato, você não pode mostrar um texto que diga que o sábado não é mais o dia do Senhor, que foi deixado de lado, porque a troca do sábado pelo domingo é uma instituição católica. E eu vou mostrar isso aqui já já. Mas vamos voltar. Bom, primeiro, Atos 15 eu já vi ser muito utilizado, mas muito utilizado pelos evangélicos. É a primeira vez que eu vejo um católico utilizar Atos 15 para falar sobre idolatria. Bastante interessante, curioso, bem curioso, né? Então o Ariel ele usa ali Atos 15 como uma espécie de argumento para dizer que o 2º mandamento ele não precisa ser ele não precisa estar em vigor, ele não precisa ser guardado como ipsis literis, como ordenava ali no Antigo Testamento, porque ele não é repetido em Atos 15. Gente, que pancada seca! Eu não concordo com o argumento dele. E eu acredito que Atos 15 não se propõe a ser uma lista daquilo que tem que acontecer, o que deve acontecer, como se Deus precisasse fazer repetições daquilo que ele já deixou claro. Então Atos 15 não fala sobre dízimo. Ele, ainda bem que ele, eu não sei, não assisti o vídeo todo, não sei se ele fala sobre isso, mas nesse contexto aqui ele não citou, não é? Já pensou se ele diz, olha, Atos 15 também não fala sobre dízimo, pastor, e aí, pode dízimo ou não pode? Quer dizer,
Atos 15 não se propõe a ser um capítulo com uma listagem de coisas de que poderiam ser feitas ou não poderiam ser feitas. O contexto ali não tem que ver com a repetição de leis. Deus tem que repetir tudo o que é necessário. E algumas pessoas, e repito, curiosamente, eu sempre vi os evangélicos usarem Atos 15 para dizerem que não precisam mais guardar o sábado, porque em Atos 15 não fala de guardar o sábado. Eu não sei se eles levam a sério, tanto eles como os católicos, não é? A parte do carne sufocadas aos ídolos, não é? Carne sufocada. Eu quero ler aqui a fornicação. Atos 15 é bem interessante porque o texto que é muito utilizado é o verso 28, que diz: na verdade pareceu bem ao Espírito e a nós não vos impor mais encargo algum, ou seja, além dos que eles já tinham, mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e de carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. E é bem interessante, eu já vi muita gente aí no Brasil comendo sarapatel. Sarapatel é sangue pisado, né? E cozinham o sangue e comem, tanto católico quanto evangélico. Nunca vi levarem a sério isso aqui. Então, usar esse texto, na verdade, parece uma piada. Para ambos os lados, tanto para o católico quanto para o assembleano ali, o pastor Eliseu. Eles gostam muito de usar Atos 15 para atacar os adventistas, certo? Para dizer assim, ó, tá vendo? Não aparece aqui o sábado, então, claramente, nós não precisamos mais guardar o sábado. Então, eu já vi muitos evangélicos usarem esse texto, mas é a primeira vez que eu vejo um católico usando o mesmo texto para dizer assim, tá vendo? Aqui não aparece, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus e você conhece o mandamento. E aí, curiosamente, dentro desse contexto, ele usa o texto de Atos 15 para defender a questão da carne de porco. E nós adventistas não comemos, entendemos? Eu já fiz vários vídeos explicando sobre isso. Ele usa o mesmo Atos 15, porque aqui não aparece a proibição a carnes imundas. O segundo Ariel, nós estamos agora na era do cristianismo, como se a era do cristianismo anulasse aquilo que Deus estabeleceu. Ele diz, mas isso era coisa do judaísmo. Mentira, eu já fiz outros vídeos aqui, mostrei, por exemplo, que a distinção entre animais limpos e animais imundos já existe desde Noé. Ou esqueceu quantos animais entraram? 7 pares de animais limpos e 1 par de animal imundo na arca? Então essa distinção de animal limpo e imundo não é de Moisés, coisa nenhuma, é do tempo de Noé, tá? Vamos voltar aqui. Então ele usa essa argumentação para dizer essa questão da carne, né? Pode comer. A questão das imagens de escultura não aparece aqui, então pode adorar também. E aí ele entra na questão do sábado. Curiosamente, o Eliseu vai, vamos dizer assim, bater palma pro católico e dizer assim, não, tá certo mesmo, pode comer qualquer carne. Tá tudo beleza, tá tudo certo. Não, tá certo mesmo, não precisa guardar o sábado, tá certo isso. Na questão da adoração a imagens, bom, veja bem, aí aqui você está errado. Você percebe a hipocrisia? É o que dá quando você resolve guardar 9 mandamentos. Se fosse obediente a Deus e guardasse os 10, não passaria essa vergonha. E a vergonha é maior, por quê? Porque o Ariel, de maneira muito interessante, ele coloca, e ele diz o seguinte, eu guardo domingo, mas não por causa da Bíblia. E é verdade, o católico guarda o domingo não é por causa da Bíblia, ele até tenta dar uma, vamos dizer assim, uma argumentada, uma passada de pano, mas não consegue ter argumentos bíblicos, e o Ariel deixa isso muito claro aqui. Ele diz, eu guardo o domingo por causa da autoridade da igreja, a tradição da igreja, não tem nada a ver com a Bíblia. Agora você, evangélico, que guarda o domingo. E aí nessa hora, rapaz, a gente vê argumentos sendo, não, veja bem, a gente guarda todos os dias. Então mostra o texto onde a Bíblia diz que é para guardar todos os dias. Não, mas desde a época de Jesus, agora a gente não guarda mais nem domingo, nem sábado, não tem mais um dia. Porque eu conheço várias literaturas evangélicas, assembleanas, batistas, presbiterianas, falando que o domingo é o dia do Senhor. Então, se o Eliseu vier com essa conversa de que, veja bem,
o domingo a gente não considera o dia do Senhor, são todos os dias, não. Na Assembleia de Deus defende sim o domingo como dia do Senhor, a Igreja Presbiteriana defende como dia do Senhor, a Igreja Batista também. Eu tenho várias literaturas dessas igrejas confirmando o domingo como dia do Senhor. Ou seja, de onde eles tiraram isso? O Ariel escancara. O Ariel escancara quando ele diz: vem da Igreja Católica. Vocês estão obedecendo a autoridade da Igreja Católica, a autoridade romana. Porque, normalmente, quando um adventista, ou neste caso, quando o católico aperta o evangélico, aí, dizendo assim, ó, você está guardando um dia que é uma tradição católica. Eu disse, não, nós não guardamos nenhum dia. Todos os dias são de Deus. É muito interessante essa hipocrisia, né? Essa falta de coragem de admitir. Na literatura está lá, né, dizendo que aceitam o domingo como o dia do Senhor e ficam argumentando. Quando pressionados, não, nós não guardamos nenhum, todos os dias são de Deus. Né? Não é isso que diz a literatura. A literatura oficial lá da Igreja Batista, Presbiteriana, até o pastor Augusto Nicodemo já falou que o domingo é o dia do Senhor, pastores da Assembleia dizem que o domingo é o dia do Senhor. Então, assim, quando pressionados, eles não têm resposta. Eu achei muito interessante, pelo menos, a honestidade do Eliseu em dizer o quê? Eu não posso te dar um texto porque não tem. E de fato não tem. E sabe de onde é que vem? Bom, vamos ver aqui agora. Olha só, acompanhe comigo nas imagens. Nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe de nossa igreja, que preceituou tal ordenança de o sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais no Novo Testamento. Está aqui o padre Júlio Maria, tá? A igreja, após trocar o dia de descanso do sábado dos judeus, ou o 7º dia da semana para o 1º dia, fez o 3º mandamento que se refere ao domingo, fez com que ele seja mantido sagrado como o dia do Senhor. Isso está na Enciclopédia Católica. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Cristo, de Jesus Cristo, Jesus não deu essa autoridade coisa nenhuma, mas enfim, transferiu esse descanso para o domingo, em memória da ressurreição de nosso Senhor, de modo que a observância do domingo pelos protestantes, viu, pastor Eliseu, é uma homenagem que prestam independentemente de sua vontade e autoridade da igreja. Eita, pastor Eliseu, a coisa ficou feia, hein? A coisa ficou feia. Prestando homenagem à Igreja Católica independentemente de sua vontade. Isso aí é que pega. Então, assim, como eu disse, se fosse obediente aos mandamentos, aos 10 mandamentos do Senhor, estava tudo certo, uma beleza. Mas não. Não é obediente aos 10 mandamentos, não obedece, quer guardar 9, aí cai na hipocrisia, porque quer defender os 10 mandamentos, quer acusar o católico usando os mandamentos, quer dizer que o católico está na idolatria porque o 2º mandamento condena, mas quando chega no 4º, ele diz, não precisa, o católico cheguei, mas nós é quem mudamos. E você presta uma homenagem, independentemente da sua vontade, à nossa igreja. Nós não passamos por isso. Nós, adventistas, guardamos os 10, não 9. Aí a gente não passa por esse problema aqui quando debate com o católico. Né? Porque o católico diz assim, a nossa tradição permite. E o evangélico vai dizer o quê? Qual é a tradição que permite? O evangélico quer ficar com sola escritura. Mas o sola escritura do Eliseu falhou, porque na Bíblia não tem. Ele mesmo disse, não tem, dizendo que não é para guardar mais o sábado e guardar o domingo. Se não tem, por que então o mundo evangélico guarda o domingo? E nem venha botar aqui nos comentários, a gente não guarda o domingo, a gente guarda todos os dias. Mentira. Vocês acreditam sim que o domingo é o dia do Senhor, está na literatura de vocês. Ou então ligue para as casas publicadoras das igrejas de vocês e diga, ó, vocês alteram aí porque vocês colocaram lá que o domingo é o dia do Senhor e agora estão falando aí. Vocês, na literatura oficial, dizem que o domingo é o dia do Senhor. Aí agora quando o católico chega e espreme, que aperta, né? Porque quando o adventista aperta, querem usar outros argumentos. Mas agora, quando o próprio católico jogou na cara a hipocrisia, aí ficou mais difícil, né? Olha esse outro texto. A Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade, criou o domingo como um dia santificado para substituir o sábado da velha lei. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo.
A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Daí a conclusão é inevitável. Qual é a conclusão que o espelho católico tem, que é inevitável? Vamos ver. Daqueles que alegam seguir a Bíblia como seu guia, os israelitas e os adventistas do sétimo dia têm o peso de exclusivas provas bíblicas do seu lado. Mas o protestante não tem nenhuma palavra bíblica em sua defesa para a sua substituição do sábado para o domingo. Eita lapada! Foi pesada essa daí. Os católicos, está aqui a referência, Espelho Católico, dizem o seguinte, o livro ali, Espelho Católico, vai dizer assim, daqueles que dizem sola escritura, né, daqueles que alegam que a Bíblia é o seu único guia, é o sola escritura, israelitas e adventistas do sétimo dia são os únicos que têm o peso de provas. Ele não coloca assim de achismos, de provas bíblicas do seu lado. Ou seja, eles guardam sábado porque eles têm a base bíblica. Agora vocês, protestantes, o que vocês têm? Vocês não encontram nenhuma palavra bíblica em sua defesa para substituição. Então vocês só prestam homenagem à Igreja Católica. Tem que aceitar. Tem que engolir seco. Infelizmente, essa é a verdade. Quer discutir com um católico para acusá-lo de idolatria, e de fato há idolatria lá, eu não estou negando isso, mas quando é apertado quanto ao sábado, a máscara cai. A verdade tem que ser dita. O pastor pode ter bons argumentos e eu realmente concordo no que diz respeito à questão da idolatria, mas o mesmo peso que ele dá para o segundo mandamento, ele não dá para o quarto. E aí passa a vergonha. E aí a hipocrisia é escancarada. Não é verdade? O domingo é uma instituição católica. E sua observância só pode ser definida por princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal do último para o primeiro dia da semana. Quem está falando isso é a própria Igreja Católica, não é a Igreja Adventista, não sou eu não, é a Igreja Católica dizendo que você só pode guardar o domingo mediante os princípios católicos. A forma de observar é uma instituição católica. Então, pastor Eliseu, não sei, mas eu preciso dizer, a hipocrisia foi revelada. A Bíblia manda santificar o sábado e não o domingo. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Foi a tradição católica que, honrando a ressurreição do Senhor, ocorrida no domingo, aboliu a observância do sábado. Está aqui Padre de Bois, de Belém. Portanto, meus amigos, aqui fazendo referência à própria literatura católica, você quer ser coerente, você não quer passar como hipócrita, guarde os 10 mandamentos do Senhor, faça como os adventistas do sétimo dia, que tem o peso de provas bíblicas ao seu lado. A gente não está preocupado com tradição católica, a gente está preocupado em obedecer a palavra de Deus. Agora, quando o indivíduo quer dizer que ele é sola escritura, que quer guardar a palavra de Deus, mas, infelizmente, incorre no erro de selecionar qual dos 10 mandamentos ele quer guardar e qual ele acha que não deve guardar, aí ele acaba passando essa vergonha, porque ele é confrontado justamente por aquele que ele está acusando. Ele acusa o católico de ser idólatra, o católico olha para ele e diz, peraí, o segundo mandamento é pesado para mim. Eu tenho que observar, porque senão eu sou um idólatra. Então, o segundo mandamento está em vigor. Exatamente. Peraí, e o quarto? Você não tem um texto da Bíblia que mande você guardar o domingo. E por que vocês guardam o domingo? Me mostra um texto. Realmente não tem. Aí a hipocrisia fica escancarada. Então, eu faço um apelo a você, querido irmão evangélico. Quer ser coerente? Quer ser sola escritura? Guarde o sábado do Senhor. Não é um sábado de judeu. O sábado já foi estabelecido lá na criação do mundo. Quando Deus faz o mundo em 6 dias e Deus diz assim, eu quero trazer este dia aqui, o 7º, para descanso. E ali, não no Sinai, Deus abençoou e santificou. Leia a Bíblia, Gênesis 2, verso 1 a 3. Você vai encontrar os versos 1 a 3, você vai encontrar ali
o texto onde diz que Deus terminou a sua obra e Deus descansou no dia sétimo, Deus abençoou e Deus santificou o dia sétimo. Então não foi lá isso é coisa do judeu, isso é coisa do Sinai. Errou o católico e errou o pastor evangélico da Assembleia de Deus, Eliseu. Então, quer ser coerente, quer ser bíblico, quer dizer assim, eu sou sola escritura, seja um adventista do sétimo dia, guarde os 10 mandamentos. Se você guarda 9, você não é sola escritura, você vai cair, vai acabar topando com uma situação dessa e passar o maior vexame, uma vergonha, infelizmente, justamente por não ser coerente com aquilo que você está pregando. Que Deus nos abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.